Graças a Deus. Você está bem? Amém. Para mim é uma alegria poder estar aqui nesse primeiro momento de vocês, né? Sei que isso vai se repetir provavelmente todo ano, né? Esse momento em que vocês vão estar ajuntadas, como mulheres, como mães, como filhas, né? Como todo tipo de posição que a mulher ocupa, para poder receber juntas, de uma forma afetiva, né? A gente está aqui no jantar, daqui a pouco a gente vai comer naturalmente. Agora a gente vai comer espiritualmente, porque essa comida aqui é mais importante. Amém? A comida... Amém? A comida natural, ela é gostosa, é ótima, é uma bênção. Mas a espiritual, ela vai durar mais. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar com você. Aliás, eu já orei depois. Mas eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e a gente vai fazer uma declaração. Amém? Quero que você repita comigo: Senhor, não estamos aqui em vão. Obrigada por nos trazer a esse lugar e nos ajudar a enxergar o que precisamos enxergar. Te agradecemos por sermos mulher e podermos provar de todos os atributos do que significa ser mulher. Para nós é uma honra, nós te reconhecemos nisso, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, queridos, com tantas possibilidades que a gente tem para conversar hoje, eu fiquei pensando em algumas referências de Jesus quando ele teve oportunidade com algumas mulheres na Bíblia, né? Jesus, quando ele andou aqui, ele se encontrou com vários tipos de mulheres, em várias situações, né? E como foi que ele lidou com essas pessoas? A forma como Jesus lidou com essas mulheres diz para nós como é que ele pensa sobre nós, né? Deixa algumas dicas para nós, é bem importante. Se eu fosse você, eu me deteria nos evangelhos, né? Quando você estivesse lendo os evangelhos, pega uma caneta com uma cor específica e grifa todos os momentos que Jesus teve com mulheres, né? O encontro que ele teve com a mulher samaritana, com a mulher do fluxo de sangue, né? Com a mulher, a gente vai ver agora daqui a pouco, né? Com várias mulheres, aquela pecadora, aquela mulher que foi achada em adultério e trouxeram ela para ser apedrejada. Como é que Jesus lidava com a própria Maria, né? A mãe dele. Você vai ver uma coisa em comum em todas essas mulheres, mesmo sendo elas diferentes. Jesus sempre apoiou. Jesus sempre levantou. Jesus sempre enxergou a mulher com uma atitude diferente. Jesus sempre foi gentil com a mulher. Se ele foi assim quando ele esteve aqui, ele não mudou, né? Porque Deus é Deus, Deus não muda. Amém? Ele vê assim da mesma forma. Ele tem zelo de você e cuida de você da mesma forma. Ele enxerga você, às vezes, de uma forma que você nem se enxerga ainda. Você entende? Então, eu preciso que a gente abra o nosso coração para ver Deus. Amém? Graças a Deus. A gente vai começar, por favor. Eu esqueci meu óculos, isso é uma coisa péssima. Aí eu pedi a Bebel para me ajudar aqui a anotar. E ela me ajudou. Então, a gente vai começar em Lucas, por favor, capítulo 2, 19. Lucas, capítulo 2. Versículo 19 diz assim. Obrigada. Vamos ler a partir do versículo 15. E ausentando-se dele, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as em seu coração.
Olha que coisa interessante. Isso aqui é quando o bebê nasceu, os anjos foram e avisaram os pastores que estavam pastoreando ali perto, umas montanhas. Os anjos apareceram e disseram: hoje nasceu Jesus, o Salvador. E isso fez com que os pastores corressem lá e fossem visitar Jesus, adorar Jesus. Né? Foi um momento bem bonito. E eles contaram isso para Maria. E o interessante é que Maria, a Bíblia diz que Maria guardava isso em seu coração. Aí mais na frente, um pouquinho, no mesmo capítulo, né, o versículo, quando eles foram para uma festa, toda a família junta, isso era bem comum, todo ano eles faziam isso. E aí era muita gente, né, também os amigos, os parentes, Jesus estava no meio deles. Jesus nessa época já tinha 12 anos, talvez perto da idade de algumas crianças que a gente está vendo aqui. E quando Jesus foi com eles, passaram o tempo lá das festas, e aí quando eles vieram voltando, Jesus não acompanhou eles no meio da caravana da família. E aí, 3 dias depois da caravana, Maria começou a procurar Jesus e viu que ele não estava no meio da família. Aí ela voltou para procurar ele lá onde ele estava. E ela ficou bem desesperada. Você imagina como mãe, você ter 3 dias de caminhada, voltando de um lugar que seu filho não estava no meio do povo. Então Maria ficou desesperada. Ela correu na cidade com José, aliás, e começou a procurar Jesus e ela achou ele no templo, todo mundo lembra dessa passagem. Ele estava conversando com os doutores e fazendo perguntas, e as pessoas fazendo perguntas a ele e ele respondendo. Maria achou aquilo impressionante. Só que como mãe, né, no versículo, por favor, capítulo 2 ainda, né, de Lucas, que a gente está lendo, no versículo 46 diz assim: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e interrogando-os. E todos os que ouviram, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele, porém, respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me importa estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. E desceu com eles para Nazaré, porque lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava essas coisas em seu coração. Eu gosto disso daqui. É interessante porque, como mãe, eu acho que Maria foi até muito, muito compreensiva, porque eu não teria sido como ela. Se eu estou levando uma menina minha, um menino meu para a festa, foi com a família, eu saio de lá, o menino não voltou, e eu estou desesperada atrás do menino, eu não vou chegar lá e dizer: ô Bia, por que você fez isso comigo? Nós estávamos tão aflitos, eu não ia fazer isso. Vocês estão entendendo? Eu ia chegar para qualquer uma das duas, essas aqui são minhas 2 meninas, Beatriz e Isabel. Beatriz tem 20, Isabel tem 14, Gabriel já é casado, é o dirigente dos jovens da sede. E eu fiz questão que as 2 viessem hoje, amanhã é Dia das Mães, e eu acho importante que os seus filhos estejam com você, se é possível, amém? Se é possível. E como é uma coisa de mulherzinhas, né? Eu disse: não, vamos todo mundo, bota uma roupinha, Bia me fez botar uma roupinha rosinha. Eu não sou uma mulher muito cor de rosinha, mas em homenagem às mulherzinhas, eu vim toda de rosinha, né? Porque é importante, querido, estar em família, né? É importante. E então, quando eu chegasse lá, eu não ia dizer: ah, Isabel, como você faz isso comigo? Nós estamos aqui. Não, amada, eu ia chegar chegando, né? E elas sabem como é eu chegando. Então, assim, ela foi até bem gentil, né? Ela foi comedida, vamos dizer assim. E ele disse assim: por que vocês estavam aflitos? É como que ele estivesse dizendo assim: mãe, a senhora não sabe, mãe, aquele ajeitado que a gente tem, que eu sou filho de Deus e que eu vim com uma proposta, a senhora não sabe. A senhora não sabe que me importa estar aqui e cuidar das coisas do meu pai. Mas a Bíblia diz que, mesmo assim, ele desceu com eles, e a Bíblia resiste assim: porque eles era submisso. É interessante que Jesus entendia o propósito para o que veio com 12 anos. Mas ele sabia: preciso me submeter à minha mãe. Preciso me submeter aos meus pais. Não é porque eu sei demais que eu vou agora sair fazendo do que eu quero, do jeito que eu quero. Não, eu desço com eles porque eu sou submisso. E a Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no seu coração. Eu gosto dessas 2 frases, esses 2 versículos que a gente leu, está citando a mesma coisa. Maria, porém, guardava essas coisas em seu coração.
Quantas coisas, mulheres, às vezes a gente tem que guardar no coração? Na verdade, se a gente guardasse algumas coisas só para nós mesmas, a gente criava menos confusão. Se a gente não tivesse deixado o que está dentro de nós sair pela nossa boca, a gente não teria causado algumas confusões. A gente não teria sofrido alguns danos. Né? É interessante porque quando a Bíblia diz que Maria guardava no seu coração, deixa claro o seguinte, que Maria vivenciou aquela situação, a gente vê as duas passagens. Tanto quando os pastores desceram, né, que os anjos apareceram, e os pastores vieram adorar Jesus, esse é o Salvador, ela guardava isso no seu coração. Gente, ela acabou de ter o bebê. Ela estava ali com um bebezinho recém-nascido, que acabou de sair dela. Né? Ela estava muito sensível, Maria, naquele momento. E ela guardava aquilo no coração. Aí agora a gente tem 12 anos depois, Jesus, dentro dessa situação em que ela foi atrás dele, ela ficou admirada, porque os doutores daquele templo conversavam com o menino, fazia pergunta para o menino, ela olhava e disse, meu Deus, esse meu filho é realmente especial. Mas ela guardava aquilo no seu coração. É interessante, queridos, porque em nenhum momento você vê Maria fazendo propaganda de Jesus. Vocês estão comigo? Nenhum tempo você vê Maria nem sufocando o dom de Jesus, nem promovendo o dom de Jesus demais. Você entende? É interessante como ela guardava as coisas em seu coração. E às vezes, como mãe, tem algumas coisas que a gente vai receber ou entender sobre os nossos filhos que a gente tem que guardar no coração. Você sabe? Não é tudo que a gente percebe de Deus sobre eles que a gente deve nem dizer para eles e nem dizer para ninguém. Tem coisas que a gente tem que guardar no nosso coração. E não é só sobre os nossos filhos. Na verdade, nós mulheres, a gente devia ser mais discreta. Se nós fôssemos mais discretas, a gente teria menos confusão. Se a gente falasse menos, a gente teria menos confusão. Tem coisa, querida, que você tem que guardar no seu coração. Tem coisa que você tem que guardar para você. Às vezes tem coisas em Deus que a gente não entendeu, né? Então não se precipita em falar, não se precipita em questionar, não se precipita em propagar. Guarda no seu coração. Leva aquilo para Deus. Deixa Deus te dar a resposta que você precisa. Discrição é uma coisa própria da mulher madura. Ser discreta. Provérbios fala de uma mulher alvoroçada, que senta nas calçadas, que vai de cima para baixo. Não sei que sentar nas calçadas é errado. Eu estou falando da mulher que esse provérbio cita, tá bom? Como exemplo daquela época, né? Que ela subia e descia, sentava e conversava com um, e falava uma coisa com o outro, e fazia leve trás. Não era uma mulher que, por exemplo, quando ele diz isso, provavelmente essa mulher, em vez de estar cuidando da sua casa, criando os seus filhos, naquela época a mulher não trabalhava fora, hoje não, hoje a gente trabalha fora, hoje você estuda, hoje você é diferente. Mas naquela época, a profissão da mulher era ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa para o seu marido, o que é certíssimo e ainda deve ser a grande virtude da mulher hoje. Ser uma boa mãe, amém? Ser uma boa esposa e ser uma cuidadora da sua casa. Mas uma mulher alvoroçada é uma mulher indiscreta. É uma mulher que dá conta da vida dos outros, mas não dá conta da dela. Dá conta da casa dos outros, mas não dá conta da casa dela. Sabe tudo de errado que os filhos de todo mundo fez, mas não olha porque os filhos dela estão fazendo. Você entende, queridos? E a maturidade, ela nos convida a ser como Maria. Guarde coisas em seu coração. Não entende? Não deixa sair pela sua boca agora. Avalia, vamos guardar. Né? Jesus, ele disse assim, o que contamina o homem não é aquilo que entra, porque eles estavam reclamando porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Ah, seu discípulo nem segue a palavra, come sem lavar as mãos. Ele disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que realmente contamina não é nem o que eles comem, não é o que entra dentro do homem, mas na verdade é aquilo que sai do homem. Ele ali foi muito mais além de comida, ele está dizendo o seguinte, eu sei que lavar a mão é educado, realmente eu devia lavar, mas a questão aqui nem é essa. É isso que Jesus está dizendo. A questão aqui é que muito pior, gente, não é nem o que vocês comem, na verdade é o que sai da boca de vocês. É o que se fala. Porque aquilo que eu falo contamina quem me ouve. Entende? E se eu estou com uma coisa errada e converso com uma pessoa, agora essa coisa errada passou para a pessoa com quem eu conversei. E assim vai. E isso é muito comum entre as mulheres. Indiscrição. E a gente precisa ser cuidadosa. Sejamos como Maria, que sabe guardar as coisas em seu coração. Se a gente observar cada mulher que Jesus teve um contato na Bíblia e ficou relatado lá, tem um ensinamento para nós. Eu não vou abrir todas as passagens, eu vou citar, vai ficar mais fácil para mim, porque eu esqueci o óculos.
Mas tem um caso que eu acho bem interessante. Eu acredito que esse a gente vai precisar abrir sim. Sai daqui, eu quero que a gente abra em Lucas 7. No mesmo livro, você vai um pouquinho mais para frente. Lucas 7, o versículo 36. Sete 36 diz assim: convidou-o, né? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por trás a seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com os cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidou Jesus disse consigo mesmo. Quando diz consigo mesmo, significa que ele pensou. Ele não falou com a boca, ele só pensou consigo mesmo. Ele pensou, se esse fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele respondeu, dize, mestre. Ele disse, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou a dívida de ambos. Eu te pergunto, qual deles, portanto, amará mais? E respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Eu entrei na tua casa e tu não me deste pés. Esta, porém, regou meus pés com as próprias lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então ele olhou para a mulher e disse, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse homem que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Todo mundo conhece essa passagem também, mas a gente vai meditar um pouquinho sobre ela. Isso aqui é um outro encontro que Jesus teve com uma mulher. Alguns estudiosos acreditam que essa mulher que entrou lá nesse dia era Madalena, que foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés dizia que se for pega em flagrante, não é ouvir falar, alguém trouxe uma fofoca, não. Pegou em flagrante adultério, ou seja, comprovou, a mulher vai ser apedrejada em praça pública. E aí eles pegaram essa mulher, em vez deles fazerem logo o que a lei mandava, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma palavra errada, né, fazer alguma pegadinha com Jesus para ter o que prender Jesus com aquilo. E aí eles arrastaram a mulher da praça. E é interessante porque Jesus estava riscando o chão nesse dia. E aí trouxeram a mulher, jogaram ela lá e disseram, olha, a lei de Moisés diz que se uma mulher for pega em flagrante adultério, ela deve ser apedrejada. Essa mulher foi pega, isso é um absurdo, isso é uma coisa horrível. Olha, essa mulher é uma desgraçada. A lei de Moisés diz isso assim, assim. Mas você, Jesus, diz o quê? Eles queriam que Jesus dissesse alguma coisa que contradissesse a lei, que é para eles terem autoridade de prender Jesus. Aí Jesus olhou para eles e disse, não, se cumpre a lei de Moisés. Agora vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado nenhum aqui, seja o primeiro a jogar a pedra. E voltou e começou a riscar o chão de novo. Só que aí cada um deles começou a ver que nenhum deles era tão puro o suficiente para ter moral de jogar aquela pedra. Aí eles foram deixando a pedra caindo, aí foram-se embora, foram saindo. No fim não ficou ninguém para poder apedrejar a mulher. E a bichinha ficou lá toda ferida, e ela olhou para ele, e ele disse, cadê o pessoal que estava querendo te apedrejar? Disse, não, todos foram embora. Ele disse, eu também não te apedrejo. Porque se tinha alguém que tinha moral para jogar a primeira pedra em você, porque não tem pecado, deveria ser eu. Mas eu sou o primeiro a te absolver. Vá em paz, minha filha, não peque mais. E essa mulher saiu, a gente sabe que ela foi uma seguidora de Jesus o resto da vida, né? Então, quando ela voltou para sua casa, livre de morte, ela estava tão grata a Deus, que ela ficou pensando, eu preciso agradecer.
eu já falei dessa passagem aqui para vocês, a última vez que eu preguei aqui, não, né? Eu preciso agradecer. Gente, é bem interessante essa mulher, eu gosto muito desse exemplo, porque ela caracteriza todos nós, né? Quem você era antes de nascer de novo? Se você teve o privilégio, como minhas meninas, ou como os filhos de alguns de nós aqui, de já nascer no Evangelho, graças a Deus. Essas meninas não sabem o que é isso. Esses meninos não sabem o que é pecado, né? O que é mundice do mundo, né? Mas a gente que viveu lá fora, você sabe do que você foi perdoado. Você sabe o que você viveu. Do que você teve que entregar para Jesus para poder ele limpar você. Você entende? Então a gente entende o que é isso. Então, assim, a gente pode se ver nessa mulher. Porque ela ia ser morta e apedrejada. Mas morrer com pedras é uma morte meio delicada. Antes um tiro. Um tiro era bem mais fácil, menos doloroso. Mas com pedras é uma morte bem terrível. E Jesus não só livrou ela da morte, como também purificou os pecados dela. Ela estava ali com tanta gratidão que ela é uma típica mulher como nós. Quando você se sente grata, não sei você, querido, mas quando eu estou grata, eu tenho necessidade de demonstrar aquela gratidão. Então eu acredito que ela voltou em casa. A gente está só confabulando, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ela como ela era prostituta, né, vivia daquilo, ela devia estar juntando um dinheirinho para talvez abrir algum negócio, alguma coisa e sair daquela vida. Por quê? Porque ela foi comprar esse bálsamo, que era um perfume de nardo puro, só que o valor desse perfume, minha filha, era 1 ano de trabalho. Não tem perfume importado que seja mais caro do que esse nardo puro dessa mulher. Quanto é que é um salário mínimo hoje? 1.200? Pronto. 12 vezes 1.200. Uns 13 mil reais. 13 mil reais era esse perfume dela. Por alto, assim, né? Você imagina. Então, o que ela fez? Ela deve ter chegado em casa, desistiu das reservas que ela estava fazendo, pegou aquele dinheiro, comprou esse perfume, deu tudo que tinha naquele perfume, e aí ela procurou saber onde é que Jesus estava. Aí tinha um fariseu. Fariseu são os homens daquela época que lidavam com a lei. Então esse pessoal era bem soberbo, esse pessoal se achava melhor do que todo mundo, se achava muito conhecedor das coisas de Deus, achava que Deus era mais próximo deles do que de qualquer pessoa. E aí uma hora Jesus ministrando, um fariseu chegou para ele e disse: "Ô Jesus, eu posso fazer um banquete para você? Você pode jantar lá em casa?" Ele disse: "Posso." Porque Jesus ele não tinha problema de estar com pecador, com meretriz, com beberrão, com crente, com ímpio. Ele não tinha essa... Porque ele veio para salvar mesmo, né? E aí o homem ficou todo fofo, né? Porque Jesus foi para a casa dele. Eu imagino que ele deve ter convidado todos os vizinhos, todos os amigos, todos os familiares, todos os paparazzi estavam na casa dele, porque afinal de contas porque Jesus era famoso, gente. Jesus estava famoso naquela época. Jesus foi na casa dele. Jesus topou entrar na casa dele. Então ele estava todo vaidoso. Deve ter colocado Jesus no centro da mesa, né? Sentou-se aqui do lado de Jesus para poder aparecer nas fotos, né? Provavelmente. E aí estava Jesus ali comendo, ministrando, e essa mulher soube que Jesus estava naquela festa, naquele jantar. Ela entrou sem ninguém saber, por certo, coberta. Se ninguém percebeu, significa que a casa estava cheia, porque com pouca gente, qualquer pessoa que entra, você vê. Então a casa devia estar lotada, ou seja, aquele fariseu devia estar todo envaidecido, porque Jesus estava na casa dele. E aí a mulher entrou devagarzinho, ela chegou por detrás. Algumas passagens variam um pouquinho. Aqui diz que ela quebrou o perfume nos pés. Outra passagem do Evangelho, contando esse mesmo episódio, diz que ela quebrou o perfume na cabeça. Entende? E escorreu. De qualquer forma, ela ungiu Jesus com aquele perfume. Amado, um perfume de 13 mil reais deve ser muito cheiroso. Na hora que ela quebrou aquele perfume, deve ter enchido o ambiente de perfume. Acho que aquele homem lavou a casa por 1 mês, 2 meses, e o perfume não saiu. Porque o perfume era muito bom. Então, quando ela fez isso, a festa parou. E aí ela rodeou, foi para frente dele, e ela começou a chorar nos pés dele. Era tanta lágrima que limpava os pés. É muita lágrima, né? E não somente isso, pegava os cabelos e enxugava. Cabelo da mulher, naquela época a mulher andava. Todo filme que você vê da época de Jesus, elas estão sempre com um manto, né? Sempre com um manto sobre elas, quando elas saíam na rua. E as mulheres que andavam sem esse manto nas noites eram exatamente as mulheres da vida. Você entende?
Então, pegar o cabelo e passar nos pés de Jesus poderia ser uma atitude um pouco delicada aos olhos da sociedade da época. Mas, na verdade, a Madalena estava tão grata que ela nem pensou no que é que vão pensar, o que é que vão dizer. Eu quero demonstrar aqui o que ele fez por mim. E eu quero demonstrar, e ela demonstrou aquilo ali com dinheiro, porque ela usou toda a economia dela. Ela demonstrou aquilo com ações, ela demonstrou aquilo sem ligar para a reputação dela, e ela demonstrou também sem fazer contas do que poderia acontecer com ela depois daquilo. Porque na hora que ela fizesse aquilo, o dono da casa teria todo o direito de dizer, olha, soldados, tira essa mulher daqui agora. E ela ser botada para fora. Ela poderia ter sido castigada fora da festa. Amados, ela foi ali agradecer a Jesus pelo que ele fez por ela, sem importar com o que aconteceria com ela. Jesus, ele gostaria desse nível de gratidão da gente. Você entende? Ele queria que nós fôssemos gratas nesse nível. Porque o que aquela mulher fez foi muito especial. O que aquela mulher fez foi muito importante, custou muito dela. Quando ela voltou para casa, ela não tinha dinheiro nenhum. E prostíbulo ela não ia mais fazer. E agora, o que ia ser dela? Agora ela ia viver seguindo Jesus, vivendo pela fé. Foi uma decisão dela. O encontro de Jesus com aquela mulher mudou a vida dela para sempre. E ela entrou ali, ela não estava nem aí com o que ia acontecer. Porque quem é grato quer demonstrar. Quem é grato vai para os pés. Quem é grato se rebaixa, se humilha. Você entende? E ela chorava, limpava e enxugava com os cabelos e chorava. E aquela cena ali, gente, deve ter sido um furor. Todo mundo na festa parou. E Jesus, nenhum momento Jesus disse, tá bom, filha, tá bom. Não, Jesus mesmo deixou fazer. Né? E a mulher lá fazendo, todo mundo olhando uns para os outros, o pessoal incomodado. Aí a Bíblia diz que o dono da festa pensou, não disse que ele falou, ele pensou. Parafraseando, ele pensou assim, mas rapaz, isso é uma palhaçada. Porque se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está fazendo isso é a pior prostituta desse bairro. É interessante porque Jesus era profeta. E por ele ser profeta, ele discerniu no espírito o que aquele homem estava pensando. E quando ele discerniu no espírito, é interessante, porque ele disse assim, ô Simão, era o nome dele, né? Do fariseu, que convidou ele para a festa. Só Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele, opa, diz o mestre. Aí todo mundo ouvindo a história, presta atenção. A mulher nos pés de Jesus, Jesus olha para Simão, Simão tem aquele pensamento absurdo, aí Jesus discerne o pensamento, ele disse, Simão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele disse, sim, senhor, pode perguntar, esse daqui. Ele disse, deixa eu fazer uma pergunta. Vou te contar uma história. Um homem tinha dois credores, dois devedores. Um devia para ele 500 denários, só que o outro devia 50 denários. Só que nenhum dos dois tinha como pagar, nem o que devia muito, nem o que devia pouco, nenhum dos dois podia pagar. Aí o homem foi e perdoou todos os dois. Agora deixa eu te perguntar, tu acha que quem ama mais aquele homem que perdoou a dívida? O que devia mais ou o que devia menos? Aí todo mundo olhou para Simão. Na festa, que ele silêncio na festa. Aí Simão pensou, eu acho que ele disse, rapaz, não posso falar nenhuma besteira. Não, penso eu, né, que aquele que devia mais, ele deve amar mais porque ele foi mais perdoado. Jesus foi elogiou ele. Muito bem, Simão. Você disse certo, aí Simão. Eu acho muito engraçada as estratégias de Jesus. Muito bem, Simão, você falou certo. Aí uma resposta certa. Aí olhou para ele, você viu essa mulher? Aí todo mundo botou os olhos para a mulher. Aí Simão olhou para a mulher, aí disse, desde que eu entrei, você não lavou meus pés. Porque naquela época, quando você recebeu tinha um servo da casa, específico para lavar os pés das visitas. Não sei se tinha muita gente e a demanda era muito grande. Vai lembrar que não tinha um sapatinho fechadinho assim, não. Era chinelinha rasteira e não era estradinha de calçamento, não. Era estrada de chão, de terra, de poeira. Então, os pezinhos eram bem sujinhos, né? Então, ele disse assim, quando eu entrei, é costume ter um servo para lavar os pés. Pois é, eu não sou um grande convidado de honra, mas ninguém lavou o meu pé. Mas essa mulher, ó, desde que eu entrei, que não para de lavar, e não é com água não, é com lágrimas. E enxugar com os próprios cabelos. Quando eu entrei aqui, você não me deu ósculo. Ósculo santo é um beijo de cumprimento, sabe? Que os homens têm, é um costume judaico. Os homens se beijam no rosto, as mulheres não se beijam, né? Que a gente nem beija de verdade, é só de mentira, né? Eles não, eles se beijam mesmo no rosto, porque chama-se ósculo santo.
Quando eu entrei, você não me deu o beijo que é tradicional de recepção. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de beijar. E não é meu rosto, não, porque meu rosto está até limpinho, é meus pés. Você entende? Você não me ungiu, você não me perfumou, você não me lavou. E essa mulher está me ungindo aqui com um unguento cheirosíssimo. Aí deixa eu te dizer uma coisa, é por causa disso, Simão, que quem muito foi perdoado, muito ama. É porque, olha, tá vendo? Quem foi muito perdoado, muito ama. E por isso é que eu te digo, mulher, vai em paz, são te perdoados muitos dos seus, os teus muitos pecados. Pode ir em paz. E o pessoal ficou horrorizado com aquilo. E aí a mulher saiu e a mulher nunca mais deixou de seguir Jesus. Essa mulher, ela tem muitas lições para nós. Primeiro, o que você fez de errado e se arrependeu ficou no seu passado. Não importa. Jane, mas o que eu fiz de errado foi hoje à tarde. Pronto, foi hoje à tarde. Se arrependeu, ficou no seu passado. Você entende? Jesus não leva em conta. Segunda coisa, quando eu sou grata a Jesus, eu tenho que demonstrar aquilo. E toda a minha demonstração de gratidão, Deus nunca vai barrar a minha demonstração. Ele nunca vai dizer, tá bom, já tá demais. Não, ele deixa mesmo. Até porque aquilo ali era um exemplo para as outras pessoas. Eu nunca vi uma pessoa ser grata que não demonstra. Aliás, já vi sim. Amém? Às vezes que a gente é grato por uma coisa, mas aí tem vergonha de dizer obrigada. Obrigado, inclusive, é um termo até de educação. Agora é interessante porque às vezes a gente repete esse mesmo comportamento para com Deus e Deus merece ouvir o nosso obrigado. Teve uma ocasião que Jesus curou 10 leprosos. A lepra naquela época, que é a hanseníase, né? Não tinha cura para a hanseníase, não tinha uma vacina, não tinha nada. Então, o leproso naquela época, a lepra, ela apodrece a carne e os pedaços da carne vai caindo. Então, ela é altamente contagiosa. Quando o leproso ficava leproso, a família perdia ele. Entende? Então, eles começavam a morar fora da cidade. Eles moravam em tribos, né, juntos, passavam muita fome. Eram mendigos, porque eles não podiam trabalhar, não tinha como conseguir dinheiro. Ninguém queria chegar perto deles. É muito pior do que a Covid, viu, gente? Ninguém queria chegar perto deles. Eles eram a escória da humanidade. E tinha 10 leprosos. Eles disseram, Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus foi e disse, pronto, creiam, vão ao sacerdote e ofereçam um sacrifício pela cura de vocês. Aí eles se viraram e foram. Enquanto eles iam, eles perceberam que eles estavam curados. E eles ficaram bem felizes, foram curados. Eu estou limpa, eu estou perfeita, minha pele está saudável. Aí os 9 foram agora viver uma vida, né, de quem está curado. Só um voltou para agradecer. E aquele um, que era samaritano, voltou, se prostrou nos pés de Jesus e disse, obrigado, Jesus, obrigada, porque você me sarou. Ele disse, gente, não eram 10? Cadê os 9? Porque só este homem voltou. É interessante, queridos, porque Jesus ainda está se admirando de muita coisa. Jesus ainda se admira de que a gente tem tudo que a gente tem e a gente não reconhece isso. Jesus ainda se admira e diz, eu não salvei essa mulher, e eu não ajeitei para pagar a dívida daquela, e aquela outra que estava doente, e naquele dia eu não curei ela, e o livramento que eu dei ao filho daquela outra. Poxa, cadê elas? Por que elas não voltaram para agradecer? Você entende, mulheres? Jesus precisa que a gente saiba agradecer. Você não precisa comprar um perfume de nardo puro, mas não. Alguém já fez isso. Alguém já gastou toda a economia dela para jogar um perfume em Jesus. Tem outras formas de agradecimento. Um coração sincero e contrito, Deus não. Amém. A outra demonstração é, Jesus não humilhou a Deus daqueles homens. Jesus elevou aquela mulher. Jesus sempre vai elevar você. Quando a sua atitude estiver nobre, estiver correta, Deus sempre vai levantar você. Amém? Deus vai defender a sua causa para quem ele precisar defender. Lembra quando Maria, a mãe dele, né, naquela conversa com aquele anjo, saiu grávida, quando ela disse, sim, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, que ela chegou e foi conversar com o marido dela, com José, ele não acreditou. E ele já estava planejando, vou deixar Maria em secreto, porque se ela aparecer grávida, todo mundo sabe que a gente não tem relação, é uma adúltera, aí vão apedrejar ela, como ia acontecer com aquela mulher, com Madalena. Vou deixar ela em secreto. Deus, sabendo disso, deu um sonho a José e disse, não temas em tomar Maria como tua esposa, porque o que está dentro dela realmente é semente minha. E ele defendeu Maria, e por causa disso José não abandonou Maria. Se Deus precisar defender a sua causa usando uma forma sobrenatural, queridas, ele pode fazer, ele ainda é Deus. Se ele precisar dar um sonho a alguém, ele vai dar.
Se ele precisar usar um anjo, ele pode usar. Se ele precisar usar uma situação aqui embaixo, ele pode usar. Porque, amados, para aqueles que servem a Deus e têm um coração para ele trabalha a seu favor. A Bíblia diz que o favor de Deus circunda o justo como um escudo. Uma mulher grata, uma mulher que ama o Senhor, uma mulher que muito foi perdoada, ela tem que saber devotar a sua vida. E a última coisa que essa passagem nos fala, eu não vou falar mais das próximas mulheres que eu anotei aqui, é que quando eu e você estivermos nos nossos momentos, não é nem momentos, porque a gente não devia viver de momentos, a gente devia ter uma vida de devoção a Deus, né? Uma vida de devoção. Então, quando a gente tiver a nossa vida de devoção a Deus, a gente não tem que ter vergonha do que vão dizer, do que vão achar. Ah, está na hora do louvor, se eu levantar as mãos e ficar chorando, o pessoal vai dizer, vixe, que está exagerado. Gente, o que é que você deve a ninguém? O que é que você deve a ninguém aqui? Nada. Ninguém foi para a cruz. Não tenha vergonha de ser crente. Não tenha vergonha de ser crente, não tenha vergonha de vir para a igreja, não tenha vergonha de ser santa. Não tenha vergonha de decidir que você não vai expor seu corpo. Não tenha vergonha de decidir que você não vai mais fazer parte do açougue. Você não está exposta no açougue para as pessoas escolher qual é a carne que quer no dia. Isso aí faz parte da sua escolha de vida. Você entende? Então, assim, seja como essa mulher. Essa mulher, quando ela entrou ali, gente, ela podia ser morta. Pronto, foi livre de ser apedrejada na praça, mas podia morrer naquele dia. Mas ela não levava em conta mais nada, porque ela disse o seguinte, eu amo ele tanto, e eu sou tão grata que eu vou demonstrar, mesmo que me matem. Deus precisa de gente assim. Deus não quer que a gente seja irresponsável, nem louca, nem radical. Amém? Tudo tem uma coerência. Mas, às vezes, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente está se escondendo atrás de uma coerência demais. Não vamos ser exagerada, não. A gente tem que ter cuidado. Nem sempre, sabia, amados? Porque se você for pegar um muçulmano ele tem uma criancinha do tamanho dessa menininha que está no colo dessa irmã, ele já começa a doutrinar a menininha bem pequenininha ao Corão. Na verdade, um menino de 12 anos, da idade de Jesus, ele já tem que ter decorado. Ele já está em processo de decorar aquilo ali. Não é à toa, querido, que quando ele chega... aliás, ele cresce sabendo que quando ele morrer, se ele servir a Alá, que Alá não existe, é o Deus deles, e der a vida por Alá, para o que ele entender que Alá precisa, ele vai ganhar uma vida eterna com não sei quantas virgens no céu. Imagina que palhaçada você tem um monte de virgens no céu. Para que você quer um monte de virgem no céu? Que céu é esse em que você vai usufruir de virgens? Ah, gente, por favor. O engano é tão escrachado e eles fazem. Você entende? E eles servem a esse pessoal radical, gente, que se explode dentro do mercado matando todo mundo. É gente que é evangelizada naquilo desde a mais tenra idade. E eles servem a um Deus morto, e eles são absolutamente radicais naquilo. Ele fecha com aquilo e não abre para ninguém. Quem dera a gente fosse tão diligente quanto eles para aquilo que é certo. Porque eles são diligentes naquilo que é errado. Mata e morre, amado, por Alá, que não é nada. E a gente com Deus sempre se preserva, porque Deus ele tem que ficar no poder na minha vida. Onde deve estar encaixado, Deus entra. E não deveria ser assim. Amém? Na verdade, Deus deveria possuir todo o espaço que tiver na nossa vida. E Deus não quer que a gente passe 24 horas orando e lendo a Bíblia, não. Deus quer que você case, que você tenha filhos, que você trabalhe, que você estude, que você tenha lazer, que você viaje, que você tenha uma casa, um carro, uma casa de praia, uma pessoa, sei lá, as coisas boas dessa vida, que você ajude pessoas, viver a vida. Agora dá para viver e fazer tudo o que fizermos nele, por causa dele, em comunhão com ele, sendo como essa mulher, que voltou para agradecer nesse nível, dando todo o dinheiro que tinha, não se ligando com a sua reputação, e outra coisa, demonstrando mesmo, sabe? Não tenha vergonha, porque lá fora, Satanás tem trabalhado com uma mentalidade radical. Então, quem é imoral radicalmente. Você entende? Quem é leviano radicalmente. As pessoas não estão mais meio termo, as pessoas estão em extremos. Todo mundo é muito. Se é homossexual, é muito. Se é violento, é muito. Se é beberrão, é muito. Se é drogado, é muito. Você entende?
Se é contencioso, que gosta de briga, é muito. É interessante, porque a moderação, ela está desaparecendo. As pessoas serem contidas, serem moderadas, serem coerentes, está desaparecendo. Entende, meninas? Pessoas que sabem guardar as coisas no seu coração, vixe, isso é muito raro. Então eu termino como a gente começou. Guarde coisas dentro de você. No sentido de não extravasar tudo que pensa, tudo que acha, toda raiva que tem de alguém. Né? Tô na carne, não bate no seu filho na carne. Como assim não bater na carne? A criatura fez uma raiva minha, do jeito que está ali, eu já vira. Eu entendo. Mas o certo seria, no momento daquela raiva, você não fazer nada, porque você vai pesar a mão e vai fazer ela ainda medida. O certo é dar um tempo, dizer assim, sente aqui, eu quero conversar com você, eu vou te explicar por que o momento vai corrigir você. Eu já tinha te ensinado, agora se você já tiver ensinado. Se não ensinou, aí a criança fez uma coisa que não foi advertida. Eu já tinha conversado com você, isso assim, assim, assim. Você já sabia isso assim, assim, não foi? Pronto, pois agora você vai levar uma peinha. Pá! Às vezes, quando chega na idade de adolescente, peinha não é mais o procedimento, não. Agora a gente vai conversar e você constrange pela consciência. Você sabe que isso aqui está errado. Eu já conversei com você isso aqui. Você quer levar isso aqui até onde? Que tipo de colheita você quer ter? Até quando você vai ficar debaixo do meu teto que eu possa te ajudar? E quando você estiver sozinho, como é que vai ser a sua vida? Você entende? Mamães. Então, é só um parênteses. Pode parecer que não tem a ver com o que a gente está conversando. Mas o que eu quero te dizer é, tem coisas que a gente precisa guardar no coração. Amém? E tem demonstração para Deus que a gente precisa ser escrachada mesmo, tem que ser clara mesmo, as pessoas têm que saber mesmo que você é crente, as pessoas têm que saber qual é a sua opção de vida, qual é a sua escolha, porque lá no mundo as pessoas pegam a escolha dele e empurram na cara de todo mundo, e você tem que respeitar, porque o lance agora é o respeito. Me respeite na minha endemonialidade. Pronto, pois então me respeite na minha divindade. Entende? Porque quem quiser ficar doido, abilolado, endemoniado, tem a sua liberdade. Eu também tenho a minha. Você também tem a sua. Entende? E todo mundo vai ter que ser respeitado. Então as pessoas têm que respeitar quando eu não quiser ser uma prostituta, quando eu não quiser ser uma leviana, quando eu não quiser ser uma fofoqueira, quando eu não quiser ser uma adúltera. É um respeito que eu tenho de me impor. Amém? Graças a Deus. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você, a gente já terminou. A comidinha já está cheirando ali. Graças a Deus. Amém? Amém, queridos. Nós estamos finalizando esse momento de meditação. Eu acredito que você que veio aqui, né, nesse chá, algumas das pessoas, acho que a maioria congrega aqui, né? Mas eu acredito que teve visitante também. Você veio porque alguém daqui te chamou, porque uma amiga, uma vizinha, um familiar te chamou, você veio. Algumas pessoas, talvez, pode ser a primeira vez que você esteja entrando aqui, né? E eu quero te dizer, queridos, que você não veio aqui em vão, né? Você não veio aqui à toa. Eu quero que você saiba que tudo que você vive, tudo que você passa, Deus está vendo. Deus conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus te plantou no ventre da sua mãe quando você era algo sem forma ainda, né? E Ele te fez quem você é hoje. E Ele quer te guiar nos teus caminhos a partir de hoje. Uma coisa, querido, foi a nossa estrada até agora. Outra coisa é que estrada a gente vai fazer para frente. Porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar o futuro. O passado não está mais no seu controle. O tempo, a gente não tem o que fazer sobre ele. Por exemplo, o começo do chá. O começo do chá já foi. O chá já começou faz tempo. O chá está mais perto de terminar do que de começar. E isso foi agora há pouco. Faz 1h30, 2 horas. Você entende? O tempo, você não tem nada que possa fazer para segurar ele. Para voltar e dizer assim, se eu pudesse, teria feito diferente. Ai, se eu pudesse, não teria errado nessa área. Gente, se perdoa. Esquece. Agora olha para frente. Porque o seu futuro está no seu controle. E eu digo a você, quando eu e você colocamos Deus como a primeira coisa da sua vida, seu futuro vai ser maravilhoso. Amém? Você vai ter um futuro de paz, um futuro gracioso, um futuro amado como aquela mulher teve, que deu tudo para Jesus. Em compensação, ela recebeu tudo de Jesus. No dia do Pentecostes, quando Jesus ressuscitou, Madalena era uma das pessoas que recebeu o batismo naquele dia. Acompanhou Jesus
depois acompanhou os apóstolos, viveu uma vida limpa, santa, e vai estar lá em cima para testemunhar de tudo que ela viu naquele dia. Amém, queridas? Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui com essas queridas, eu não conheço a história delas, não preciso conhecer, você sabe. Cada uma dessas mulheres, independente da idade, né, do contexto, as que são casadas, as que não são ainda, as que já foram, né, aquelas que já são senhoras, aquelas que estão começando a vida agora, né? Senhor, você conhece cada uma de nós, você tem um plano de paz e não de mal para cada uma de nós. Você não tem plano de angústia, de dor, de sofrimento, de enfermidade, de falta das coisas. Você não tem um plano de solidão, de abandono. Você não tem um plano de desespero, de não conseguir dormir à noite, de viver à base de remédio. Você não tem esse plano. Nada dessas coisas, Senhor, diz respeito a você. Você é um Deus de paz. Jesus diz, eu vos dou a paz. A minha paz eu te dou. Eu não te dou paz como o mundo dá. A paz que Deus dá, ela excede todo o entendimento. É uma paz que se a conta bancária tiver dinheiro ou se não tiver nada, você está em paz. Porque se tudo estiver caindo do seu lado ou se tudo estiver bem, você continua na mesma paz. Obrigada, Jesus, por essa paz. É a sua paz. Não é uma paz carnal, não é uma paz natural, não é uma paz que vem do dinheiro, da conta bancária, do marido bom, do bom casamento, de uma situação estável, não. É uma paz que não tem nada a ver com o natural. Nós queremos mesmo usufruir dessa paz. Senhor, nos ajuda a sermos como Madalena, que deu tudo, que fez tudo, que não olhou para a sua reputação, que demonstrou claramente para todo mundo ali, eu amo Jesus. Que demonstrou para todas aquelas pessoas, independente do que fosse acontecer com ela, eu vivo para Jesus. Eu sou grata a este homem que me salvou, que me limpou, que me resgatou. Que nós possamos ter essa mesma atitude, essa mesma intenção. E que saibamos, Senhor, guardar algumas coisas em nosso coração. Não sejamos precipitadas, não sejamos loucas, mas sejamos mulheres de paz. Eu abençoo essas mulheres em nome de Jesus. Declaro sobre elas graça, favor, ajuda, socorro. Eu abençoo todas as mamães aqui nessa noite. Todas as mamães. Todas as mamães. Aquelas que já são, inclusive, avós. Senhor, eu abençoo essas mulheres em nome de Jesus. Eu declaro sobre elas justas colheitas das suas plantações. Nem sempre os filhos vão reconhecer e ser gratos da forma como você realmente merece. Mas o Deus que vem em secreto te recompensará. Não espera tudo dos seus filhos. Espera tudo de Deus. Dê tudo para Deus e Deus dará tudo que você precisa. Eu abençoo essas mulheres e declaro paz sobre elas, em nome de Jesus. Amém, queridas? Graças a Deus. Haja paz sobre você. Você pode sentar. Deus te abençoe. Muito obrigada. Dani vai dar continuidade, mas foi um prazer estar com vocês, tá bom?